Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o centurião que demonstra a fé. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e eu vou ler do versículo 5 ao 13, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho solicitado as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e te seja feito, assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Todos nós, que somos cristãos sinceros, queremos ter uma vida que agrade a Deus. Mas, muitas vezes, na verdade, sentimos-nos perdidos quanto ao que fazer. Para desfrutarmos os nossos direitos e a nossa liberdade na sociedade, precisamos acatar certas responsabilidades. E na vida cristã, de modo semelhante, temos responsabilidades que também devemos acatar, antes de usufruirmos das bênçãos de Deus. Temos a responsabilidade do culto. Fomos criados para cultuar o nosso Pai Celestial. Os incrédulos adoram as coisas materiais, mundanas, mas quando nós nos tornamos cristãos, assumimos a responsabilidade de adorar diariamente o nosso Deus. Arcamos com outra responsabilidade, a da santificação. Visto que fomos convertidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e purificados pelo seu sangue, devemos ter uma vida santificada. Sem a santificação, não podemos nem pensar em ir ao Senhor e apresentar-lhe a nossa causa. Temos também a responsabilidade de estudar a Bíblia. Ao estudarmos a palavra de Deus, compreenderemos melhor o nosso Senhor Jesus Cristo e podemos ficar mais familiarizados com as obras de Deus. É de nossa responsabilidade e obrigação conhecer cada vez mais a Deus através do estudo da sua palavra todos os dias. Temos também a responsabilidade de orar. Orar é como respirar. Na condição de cristãos, se pararmos de orar, é como se houvéssemos parado de respirar. Você sabe, é claro, que se parar de respirar, morre. Se pararmos de orar com regularidade, a nossa vida espiritual morre. É por isso que devemos orar a Deus todos os dias. Também temos a responsabilidade de testemunhar de Cristo. Testemunhar é algo semelhante ao exercício. Se quisermos ter um corpo sadio, precisamos praticar os exercícios físicos regularmente. Se quisermos ser cristãos sadios, devemos ser ganhadores de almas todos os dias da nossa vida. Alimentamo-nos da palavra de Deus. Continuamos a respirar espiritualmente, mediante as nossas orações, e também nos exercitamos, dando testemunho de Jesus Cristo aos incrédulos, fazendo o possível para conduzi-los a Cristo. Outra responsabilidade do cristão é o trabalho. Devemos desempenhar o nosso ministério, o nosso trabalho,
para o Senhor, tanto na área material, mediante o nosso esforço físico, como na área espiritual. E então, a partir do momento em que desempenhamos com fidelidade as nossas responsabilidades, podemos cobrar as promessas do Senhor. É na Bíblia que encontramos grande número das promessas maravilhosas de Deus. Ali estão as suas promessas em abundância, mas não podemos simplesmente cobrá-las de Deus, sem mais ou menos. Vamos ver a experiência do centurião Romanos, que lemos aqui no início. A confissão do centurião e a resposta de Jesus demonstram que Jesus fala especificamente aos doentes e lhe ministra cura. Temos as promessas de Deus escritas na Bíblia Sagrada e podemos entender a vontade de Deus se estudarmos a sua palavra. Todavia, se quisermos ter fé para que determinada necessidade seja atendida, devemos permitir que o Senhor fale conosco através da Bíblia. Disse o centurião: dize somente uma palavra. As promessas da Bíblia devem ser renovadas em nosso coração, mediante a revelação do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que podem crer em qualquer palavra, conforme bem entenderem, e assim apontam para uma passagem qualquer das Escrituras, a esmo. Todavia, a fé na palavra de Deus não funciona dessa maneira. Há várias atitudes para com as promessas de Deus. As pessoas que se antecipam correndo diante da palavra de Deus. Vemos essas pessoas com frequência na igreja. São bons cristãos que cumprem fielmente as suas obrigações e responsabilidades diante de Deus, mas querem estar à frente de Deus. Traçam todos os seus planos e procuram realizar todos os seus projetos, e só depois é que vêm a Deus e lhe pedem que abençoe os seus planos e projetos. Deus não opera desta maneira. Essa é a razão porque tantas pessoas cometem falhas em suas vidas cristãs no exercício da fé. Há também aqueles que recebem a palavra de Deus, mas não obedecem a ela, por causa das suas dúvidas. Depois de orar e receber a palavra de Deus em seu coração, muitas pessoas não crescem espiritualmente por causa da falta de fé. Deus não pode operar através de tais pessoas, porque o Senhor precisa de um instrumento que se atreva a lançar-lhe pela fé na palavra de Deus que lhe foi revelada. O cristão que não age segundo a palavra que recebeu de Deus não pode ser bem-sucedido na sua vida cristã. Há também as pessoas que agem segundo a palavra de Deus ao receberem uma revelação especial em suas almas, vinda da Bíblia. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé, armazenada no coração, que não nos motiva à ação, nada poderá produzir. Trata-se de fé potencial, mas dela nada resulta se o cristão não agir com base nessa fé. As pessoas perguntam: como é que eu vou receber a palavra de Deus? Nós temos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que gostamos de ler e que nos proporciona tantas bênçãos. Mas se desejamos receber a fé viva de Deus, não podemos tomar um texto a esmo de qualquer parte da Bíblia e agir segundo o que lemos, esperando que Deus opere segundo esse versículo. O Espírito Santo de Deus deve apanhar porções da Bíblia e, de modo específico, revelar e inspirar o conteúdo do texto à nossa alma, de tal forma que recebamos uma fé viva. Para que o Espírito Santo haja dessa forma, é necessário que o nosso coração esteja preparado. Devemos arrepender-nos da nossa desobediência e dos nossos pecados. Portanto,
se abrigamos algum pecado consciente em nosso coração, Deus não ouvirá as nossas orações. Por isso, devemos nos arrepender e clamar pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todos os pecados e iniquidades. E depois de havermos recebido o perdão dos nossos pecados, se nos sentarmos e ficarmos esperando que Deus nos ministre a sua palavra, Ele também não o fará. Você e eu precisamos ir a Deus diretamente, em oração e súplica, com coração fervoroso, e então o Pai Celeste ouvirá o nosso clamor. Depois disso, espere no Senhor, até que Ele lhe dê a sua palavra de fé. Diz a Bíblia em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo, você pode receber a fé específica em seu coração, sem a qual ninguém pode alcançar milagres em resposta às orações. As Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, são a palavra de Deus. Elas suprem o conhecimento de Deus ao seu coração. Mas a leitura genérica da palavra não produzirá fé específica em sua alma. Somente quando o Espírito Santo vem até você e lhe seleciona uma porção das Escrituras e a revela ao seu coração, como se Deus lhe falasse de modo particular, é que você pode receber a fé que Deus compartilha aos cristãos. A partir daí, você pode esperar milagres. Ou seja, a partir do momento que você possui a palavra, deve-se dinamizar e agir segundo essa palavra, independentemente das circunstâncias e de como você se sente. Veja a experiência de Pedro quando ele andou sobre as águas, que se encontra lá em Mateus 14, do versículo 24 ao 33. Pedro não poderia ter andado sobre as águas sem receber a palavra "vem" dos lábios de Jesus Cristo. Hoje, se tentássemos caminhar sobre as águas, mediante a nossa fé no Senhor Jesus, jamais o conseguiríamos. Pedro pediu a Cristo que lhe desse a palavra e Jesus a deu. Pedro caminhou literalmente sob a palavra de Jesus Cristo e não sob o conceito de ondas marítimas, pois quando ele começou a pensar nas ondas, em vez da palavra de Cristo, começou a afundar. Diz a Bíblia que quando ele sentiu forte vento, sentiu medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Veja bem, Pedro não caminhou por sobre as águas, ele caminhou na verdade, segundo a palavra de Cristo, isto é, pela palavra do Senhor. Assim, quando você receber a palavra específica em sua alma, você pode caminhar segundo essa palavra, porque ela traçará um caminho que parte do seu coração até o trono de Deus. Mediante a palavra de Cristo, você receberá tremendas respostas vindas do Senhor para a sua vida. Não temos o direito de reclamar o cumprimento das promessas de Deus, se não obedecermos aos seus mandamentos. Se fizermos a nossa parte, o Espírito Santo nos ajudará a receber a palavra de fé vinda de Deus. E quando você receber essa palavra de fé em seu coração, terá a fé específica necessária e verá a resposta de Deus em sua vida. Receba a palavra e a seguir haja segundo ela. Fazendo isso, as Sagradas Escrituras se tornarão a fonte das suas bênçãos pessoais para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido você que gostou dessa mensagem a deixar o seu like neste canal, Igreja Poder de Cristo. E também eu convido todo sábado a ouvir a nossa programação de rádio, que ela atinge São José dos Campos e região, mas também pela internet, através do seguinte site, www.radioamiga.com.br,
depois Rádio Logos 105,9 FM. E eu tenho a certeza que você vai começar a receber do Senhor todas as bênçãos que o Senhor tem lhe prometido, em nome de Jesus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.